Os feitos da engenharia russa impressionaram o mundo. Um deles foi ao mesmo tempo um milagre e um tributo ao trabalho humano, a Estrada de Ferro Transiberiana. É a mais cara e mais longa linha férrea já construída, estendendo-se por 10 mil quilômetros, cruzando a Ásia até chegar ao Pacífico, totalmente construída pela força braçal. Estrada de Ferro Transiberiana. Moscou, capital da Rússia e base da antiga União Soviética, é o centro de um dos maiores sistemas ferroviários do mundo. A cidade tem 9 estações por onde passam diariamente 1 milhão de passageiros a caminho da Europa e da Ásia. E os trens são o meio de transporte mais utilizado no país. A estação Yaroslavsky, construída no governo de Stalin, é o local de onde parte o mais famoso trem da Rússia, o Transiberiano. Ele faz 45 paradas em uma viagem de 8 dias e 9.950 quilômetros, atravessando um continente que é sinônimo de temperaturas gélidas e terreno intransponível. Ao longo do caminho, ele é tudo que um trem pode ser: um ônibus escolar, um táxi e um emprego. Acima de tudo, é um elo de ligação essencial a vilarejos como Litsvianka, no coração da Ásia Central. Para aqueles que dependem do trem, não há nada de extraordinário na visão de trilhos e túneis escavados em montanhas que se erguem 450 metros acima do lago Baikal, onde o gelo perdura até maio e a temperatura cai a 35 graus negativos em fevereiro. A estrada de ferro existe desde 1905. Ninguém se lembra da vida sem ela. Como o batimento cardíaco, ela passa desapercebida. Mas há um século, um trem que unisse Europa e Ásia era virtualmente impensável. O terreno e o clima eram traiçoeiros, o trabalho foi enorme e os custos exorbitantes. O equivalente hoje a 50 bilhões de dólares, 2 vezes o que foi gasto para levar o homem à Lua, para construir uma ferrovia em um terreno igualmente desolado. Apesar dos obstáculos, ao final do século XIX, a construção da estrada de ferro era a prioridade nacional. It sometimes took years for messages and edicts and plans to reach the farthest edges of their empire. Without lines of communication, without an effective internal telegraph system, without a railroad system, Russia was at a serious disadvantage. O país tem a maior extensão territorial do planeta, de São Petersburgo ao Pacífico. É mais largo que Estados Unidos e Canadá juntos, mas a única ligação com a capital era por meio de trilhas para carroças. A Rússia precisava de uma estrada de ferro para controlar os territórios asiáticos. Eles sofriam ameaças de invasão por parte da China e do Japão. Outro problema eram os revolucionários siberianos, que desejavam romper com a capital. No reinado de Alexandre III, a Rússia estava mergulhada na crise. Tsar Alexander III came into power when his father was assassinated in 1881. His entire reign was dedicated to the idea of Russia for the Russians, of establishing firmer governmental control over a country that seemed to be slipping out of control. The railroad was the answer to all of this. It was partly military defense, but it was also internal police measures. Alexandre III queria fazer uma ferrovia para levar soldados ao interior, mas também pretendia colonizar a Sibéria. A Rússia domaria o leste do país da mesma forma que a estrada de ferro transcontinental havia domado o oeste americano. Nada havia na região além de postos de comércio e fortes isolados e uma população de ex-presidiários e tribos da Idade da Pedra. O czar queria o mesmo sucesso da estrada de ferro transcontinental, mas não tinha a mesma base econômica. One of the most profound disadvantages that Russia faced in this project was a lack of entrepreneurial tradition. This was not a challenge of technology. They didn't have to invent anything new. It was a challenge of financing and organization.
A Rússia era uma sociedade feudal que havia construído apenas algumas centenas de quilômetros de trilhos e usava trens antiquados. It's one thing to project a railroad of 500 or even 1,000 miles. It's quite another to project a railroad that would consume unimaginable quantities of timber, require hundreds of bridges, thousands of miles of rail, millions of tons of iron for spikes and bolts. Even running a few trains daily on a line 6,000 miles long is going to require thousands of cars, hundreds of locomotives, and training a workforce in a country that didn't have a great reservoir of mechanical talent. Nenhuma ferrovia na Rússia era tão longa ou complicada como a Transiberiana. Ela atravessaria 3 dos maiores rios, a maior floresta e o maior lago do mundo no pior clima do planeta. A maior parte da estrada de ferro foi construída em terreno congelado, sólido como rocha durante a maior parte do ano, mas frágil quando o gelo derrete. Também é preciso escavar uma cadeia de montanhas e fazer pontes sobre inúmeras ravinas e rios. The Trans-Siberian Railroad was simply one of the most grandiose enterprises of the 19th century, maybe of all of modern history, more costly than any other peaceful undertaking in the history of the modern world. Alexandre ordenou que o Comitê de Comunicações planejasse a estrada de ferro. Mas o comitê era contra a construção. They didn't see that the government could afford to build this railroad, and they were right. There wasn't a labor force of an adequate size in isolated Siberia. There weren't steel mills in Siberia to supply the railroad. There weren't supplies of coal. Impossível ou não, o czar estava determinado a ter uma estrada de ferro. Quando o comitê disse que não era possível, ele dissolveu o comitê e confiou a Sergei Witte, construtor da linha de Odessa, a responsabilidade pela Transiberiana. Mas apenas a determinação real não seria garantia de sucesso. A railroad is much more than trains and track. It's not a thing. It's nothing that a czar can call into being and then expect to work like some machine that you throw a switch and it goes forward. It's a complex interaction of human beings and parts and pieces extending over thousands of miles. A maior estrada de ferro do mundo começou mergulhada em uma nuvem de dúvidas burocráticas. Enquanto os técnicos dependiam de um milagre para construí-la, o czar afirmava que a ferrovia seria a estrada da Rússia ao poder, o início de uma nova era de paz e prosperidade. Na verdade, ela provocaria uma guerra e quase levaria o país à ruína econômica. No final do século, muitos se perguntavam se valia a pena gastar quase 2/3 do orçamento nacional na estrada de ferro, ou se esse era apenas um golpe de uma dinastia que lutava para se manter no poder. Estamos apresentando uma sangrenta derrota que se transformou em um grito de liberdade para os texanos. Uma grande vitória com um segredo obscuro oculto para os mexicanos. O trem transiberiano parte de Moscou à meia-noite. Uma passagem de primeira classe para a viagem de 8 dias até Vladivostok custa $1.200. Mas há passagens que custam menos de 600. Ao amanhecer, o trem chega ao Volga e atravessa o maior rio da Europa. Em seguida, passa por Yaroslav e sua catedral de 900 anos. A partir dali, continua em direção à Sibéria. Trens e centros ferroviários eram alvos primários da aeronáutica alemã na Segunda Guerra Mundial. Mas Yaroslav e a Transiberiana foram poupados, pois estavam fora de alcance. Na guerra, a distância protegeu o trem, mas na construção quase o destruiu. A localização remota e a extensão elevaram tanto os custos que o projeto quase foi condenado antes de ter início.
I'm sure that the Russians wanted to emulate the best. But as they began to price out this huge, long thing, which was maybe 3 times longer than any transcontinental railroad ever built before, it quickly became apparent they'd bankrupt the Treasury and only get halfway. Em São Petersburgo, a preocupação era com o detalhe mais importante: dinheiro. Sergei Witte precisava construir a mais longa estrada de ferro do mundo com uma verba limitada. Não tinha alternativa a não ser cortar os custos de material e mão de obra e reduzir ao máximo o tempo de construção. As melhores ferrovias tinham linhas duplas feitas com trilhos de aço que pesavam 45 quilos o metro. Ele teria de construir uma linha única com trilhos de ferro que pesavam apenas 25 quilos. Isso reduziria os custos em 75%. Em seguida, seria usada madeira na travessia da maior parte dos rios. O trabalho seria totalmente manual. Não havia dinheiro para dinamite ou máquinas. E os levantamentos topográficos seriam feitos da forma mais simples possível. The government was so desperate, it was almost policy to get it done as quickly as possible, as cheaply as possible, but at the same time, whatever it took was the rule. Em março de 1891, os sinos das igrejas anunciaram o 10º aniversário da ascensão ao trono de Alexandre. Também foi o dia marcado para o início da construção da estrada de ferro. Em Vladivostok, o príncipe Nicolau inaugurou oficialmente a obra e depois compareceu a uma recepção em honra aos engenheiros do projeto. Em meio à música e champanhe, a construção teve início. Na capital, Witte criou um plano para completar a ferrovia em 10 anos, como o czar ordenara. Como o inverno limitava o tempo de construção a apenas 4 meses por ano, Witte tinha 40 meses para construir 9.600 quilômetros de trilhos, ou 240 quilômetros por mês. A tarefa parecia impossível, por isso ele decidiu construir várias seções simultaneamente, como já havia feito no Canadá. A Transiberiana foi dividida em 6 partes que seriam construídas ao mesmo tempo. Se tudo corresse conforme o planejado, ele só precisaria construir 40 quilômetros por dia em cada seção para ter sucesso. Para acelerar o projeto, ele programou a construção de pontes e túneis no inverno, quando as equipes não poderiam trabalhar no solo congelado. O primeiro trecho a ser construído foi a linha entre Khabarovsk e Vladivostok, na costa do Pacífico. Era a linha mais necessária para o país. O exército precisava do trem para transportar soldados ao longo da costa do Pacífico e se proteger de invasões. Os suprimentos para as equipes mais distantes eram levados por navios em uma viagem de 40 dias do Báltico ao Pacífico. Havia atrasos enormes, mas o maior problema era a mão de obra. Siberianos nativos chamavam a ferrovia de cicatriz de ferro e recusavam-se a trabalhar. As autoridades tentaram recrutar operários em cidades russas, mas ninguém era atraído pela oferta de moradia gratuita e 12 centavos de dólar por dia para trabalhar na Sibéria. O governo tentava desesperadamente encontrar homens capazes. When we built our transcontinental railroad right after the Civil War, a lot of guys are, mustered out looking for employment. And wages weren't too bad. But in Siberia, you can't afford to pay these people a lot. So you end up with a lot of people, I think, that were either prisoners or economically conscripted. A maior parte dos operários era de presidiários russos. Eles trabalhavam descalços no verão e vestidos pesadamente na primavera e no outono. A cabeça raspada no lado direito indicava um assassino. Além deles, havia homens livres da China, da Pérsia e da Turquia. Eles recebiam 12 centavos de dólar por dia. Pedreiros recrutados na Itália recebiam $1. Quando não trabalhavam, os homens comiam ou dormiam. A comida era pobre. Os cozinheiros matavam os animais que estavam fracos demais para trabalhar e faziam cozidos com carne de mula ou cavalo. À noite, os operários dormiam em barracas ou alojamentos. Os presidiários eram acorrentados em carrinhos de mão para não fugirem. Todos trabalhavam do amanhecer ao anoitecer, o que acontecia por volta das 10 da noite na Sibéria. A rotina se repetia até a chegada do inverno, quando o trabalho era suspenso.
A estrada de ferro encontrou um milagre que precisava nas mãos dos presidiários siberianos. Os inimigos do Estado se tornaram os construtores da maior obra do país. A motivação que tinham era a liberdade temporária e a redução de um dia na pena para cada dia trabalhado. They were actually paid fairly well, and they were fed fairly well, and conditions were much better working on the railroad than they were rotting away inside of a prison. Muitas vezes os presidiários iam até a cidade provocando a revolta das autoridades locais pela confusão que causavam. Mas os construtores preocupavam-se apenas em ter o maior número de operários possível para aproveitar ao máximo cada hora do dia. Soldados imperiais foram convocados, mas se recusaram a trabalhar ao lado de criminosos. Finalmente, o governo convidou 15.000 operários da China. Os operários começaram a trabalhar e a obra seguiu em ritmo acelerado. No final da primavera, a confusão era total. Os levantamentos topográficos haviam ignorado um detalhe crucial. Os rios, cheios com a água da neve derretida, haviam inundado 25 quilômetros das margens. In many cases, the engineers who were assigned to survey this 5,000 or 6,000 miles through what was often a trackless wilderness apparently often would decide that they just really didn't have the time to run every line and figure out every curve. So that in many cases the surveys were, shall we say, imaginary. Lines drawn on maps without an engineer ever setting foot in that particular forest or that particular step. Well, by the time the track layers get there, they encounter features like rivers or streams or hills that the surveyors had overlooked because they'd never been there in the first place. A equipe prosseguiu lentamente nos 750 quilômetros do trecho, mas havia outros obstáculos. A inundação criou pântanos que se tornaram focos de doenças. O antrax siberiano dizimou o rebanho de animais. Mosquitos transmitiram doenças a centenas de homens. Mas o pior inseto era quase invisível ao olho humano. The Siberian gnats alone would be enough to make most modern human beings go crazy. They were thick, unrelenting. They would get into your clothes. They were a combination of vicious flea and nasty mosquito rolled up into one, and there were billions of them. It became the practice of Siberian railroad workers to literally dress themselves in netting. Independente dos desafios, o plano de Witte estava dando certo. O verdadeiro problema continuava sendo o dinheiro. Mesmo com os cortes, era preciso mais. Para arrecadar mais verbas, ele manteve em segredo os atrasos e dificuldades da construção. The Trans-Siberian was accompanied by a major propaganda campaign at the world's fairs of the day, especially intended for French and other foreign investors to see that the country was coming alive. O governo enfatizou aos investidores todas as vantagens financeiras de uma ferrovia ligando a Europa à Ásia. Eles puderam ver os vagões com a decoração mais opulenta do mundo, que seriam utilizados pelos mais ricos para viajar pela Ásia. Ninguém revelou que a ferrovia estava sendo construída por presidiários e que o trem viajava no máximo a 25 km por hora. O esquema funcionou. Os franceses fizeram novos empréstimos, mas ainda não bastava. Witte ordenou ao Tesouro que imprimisse todo o dinheiro que fosse necessário. Por mais que houvesse dívidas, a ferrovia pagaria. Witte só precisava terminar logo. Estamos apresentando... Cinco dias depois de partir de Moscou, o trem chega à margem ocidental do rio Angara, na cidade de Irkutsk, a 4.500 quilômetros de distância, que fica na metade do caminho e é a maior cidade da Sibéria. Irkutsk é por onde passam viajantes da Ásia Central que vão para Mongólia e China. A chegada da Transiberiana tornou a cidade um centro comercial. As casas dos ricos comerciantes e as igrejas que construíram continuam de pé. Perto da estação fica o memorial da cidade à Segunda Guerra Mundial. É um local adequado.
Após a invasão nazista, a Transiberiana tornou-se um cavalo de guerra, movendo exércitos para o fronte. Em época de paz, é um cavalo de trabalho. A Transiberiana transporta carvão, óleo e gás da Ásia para o Ocidente. Os trilhos são feitos para suportar o peso de 100 vagões carregados. O trem pode atingir a velocidade máxima de 110 km por hora. A velocidade e a capacidade da ferrovia no século XXI era objeto dos sonhos do comitê que a construiu em 1891. Para Sergei Witte, construir barato era necessário e construir rápido uma estratégia. Quanto mais rápido terminasse, mais rápido poderia arrecadar o dinheiro necessário para modernizar os trilhos de baixa qualidade usados na construção original. O segredo da estratégia era a construção simultânea de vários trechos da estrada de ferro. O maior desafio não era atravessar a maior extensão terrestre do mundo, mas a água. The supply line for building the railroad ideally comes from both ends. The trains just bring it in on the tracks you've already built, and that's the best way to carry it. But the Trans-Siberian Railway was started at 6 different points. So what they did was bring supplies in by boat, which meant going up to the Arctic Sea and then coming up one of the rivers. Os navios deviam levar suprimentos às equipes que estavam construindo no leste e no oeste, mas eles nunca chegavam. O mar Ártico era muito pior do que o comitê da Estrada de Ferro esperava. A primeira frota de suprimentos naufragou. Milhares de quilômetros de trilhos e toneladas de estacas foram perdidos. O acidente atrasou a construção. 6 meses após o início do projeto, ele já estava com 2 anos de atraso. A rota pelo mar Ártico foi abandonada. Os suprimentos passaram a ser entregues por trens em trilhos provisórios. Apesar dos atrasos, o trabalho continuou. 1 ano após o naufrágio no mar Ártico, novos trilhos foram entregues. As equipes no extremo oeste avançavam pela estepe de Barabinskaya. Em trechos de solo congelado, era preciso fazer inúmeras fogueiras para derreter o gelo e instalar os trilhos. A dinamite facilitaria o trabalho, mas não estava no orçamento. The work of most Siberian track builders was repetitive and very difficult. They didn't have steam shovels. They didn't have access to what we would regard as modern hand tools. They were shaping the earth in the profile for the track and doing so with wooden shovels, with rakes, with small light picks. And in some cases, they didn't even have wheelbarrows. They would drag the soil on barrows to where they needed it. Em 11 de setembro de 1894, 3 anos e meio após o início do projeto, as equipes chegaram ao rio Ob, um dos maiores do mundo. Enquanto equipes atravessavam o rio com materiais para continuar a construção do outro lado, o trabalho na ponte começou. Lentamente, ela começou a tomar forma, com pilares moldados para desviar as toneladas de gelo que desciam ao rio a 10 km por hora. Mas a parte superior da ponte teve um atraso de vários meses. Every stick of rail, every nut and bolt for the bridges, every piece of metal had to be hauled in from workshops in Moscow or Warsaw or other parts of European Russia. As vigas, suportes e rebites da ponte foram carregados em centenas de vagões e enviados durante meses como peças de um quebra-cabeças. Os trens de suprimento viajavam à velocidade da passada humana. A construção da ponte continuou no inverno. Foi uma decisão arriscada com consequências mortais. But you've got problems there with working in the extreme cold. Even with gloves, your hands get cold. You step back to do something and you miss your step on this bridge. You grab for something and it's not there, or your hand isn't working. All of a sudden, there you are down in the river. And it's not a gentle splash that season of the year. It's a thud. Os russos aceitaram a perda de 10 homens a cada travessia de rio e seguiram em frente. Após o término da ponte, veio o trabalho realmente perigoso, testá-la. 4 locomotivas com 4 vagões carregados foram colocados no meio da ponte.
Eles permaneceram lá por 2 horas, enquanto a deformação estrutural foi medida. Em seguida, eles atravessaram a ponte de um lado a outro, primeiro lentamente, depois a 25 km por hora. A ponte sobre o rio Ob resistiu. A Sibéria tornou a construção rápida uma piada. As grandes distâncias e o mar impiedoso atrasaram as linhas de suprimentos. Isso também revelou o pior lado da engenharia baseada na economia. De modo geral, 2.000 dormentes são usados em cada quilômetro de trilho, mas na Transiberiana foram usados 1.500. Combinados com um trilho leve de ferro, o resultado foi desastroso. If you build a light railroad, you need lots of cross ties that hold it up. This light rail has to bridge from tie to tie, and you get an engine on it. It's going to sag and stretch. Also, Siberia has a very severe climate, and there's a temperature point at which steel becomes brittle, and they hit that in Siberia. So the rails just pop apart and crumble. Os pedaços de trilhos eram remendados e o trabalho continuava. Segundo Witte, um trem ruim é melhor do que nenhum. Mas em outubro aconteceu uma tragédia. Alexandre III, o homem que dissolveu o comitê por lhe dizer que a Transiberiana não poderia ser construída, morreu em um descarrilamento. Sergei Witte foi escolhido como bode expiatório e obrigado a pedir demissão. A estrada de ferro havia perdido seus 2 maiores defensores. Coube a Nicolau realizar o sonho do pai. O verão é muito esperado na Sibéria. Em Irkutsk, os habitantes passam longas tardes no rio Angara, cientes de que são os melhores dias do ano. Em 6 meses, as temperaturas estarão muito abaixo de 0. E o sol irá se pôr às 3 da tarde. Mas o inverno é a estação característica da Sibéria. Para o trem dar certo, deveria vencer o clima e a extensão do continente. No outono de 1898, a metade do caminho havia sido alcançada. A estrada de ferro transiberiana havia chegado a Irkutsk. 7 anos após o início do projeto, a maior cidade da Sibéria estava ligada à capital. A distância de 4.500 quilômetros era maior que a da estrada de ferro transcontinental, mas era apenas metade do caminho. Em São Petersburgo, o czar Nicolau homenageou o pai com o título de maior fundador da grande estrada de ferro siberiana e ergueu uma estátua em sua memória. O progresso foi um grande feito, não por causa da invenção de novas tecnologias ou da solução de um problema de engenharia. O grande destaque foi o fato de um país pobre conseguir construir uma ferrovia pela Sibéria, embora estivesse atrasado tecnologicamente. They were building a railroad by hand across the subarctic Siberia at the same time that the Wright brothers were dreaming of powered flight. At the very same time that in the US, the New York Central Railroad exceeded 100 miles an hour. The Russians are aspiring to a railroad that would operate at 10 or 15 miles an hour, take several weeks to cross the continent. Longe da comemoração real, os verdadeiros heróis, os homens que montavam os trilhos, continuavam a trabalhar invisíveis à população nacional. Avançavam dia a dia, superando tudo que encontrassem no caminho. Isso incluiu uma floresta tão grande quanto os Estados Unidos. A vegetação era tão densa que a luz do sol nunca havia chegado ao solo. Quando o sol finalmente tocou o solo congelado, transformou tudo em um enorme pântano. Os operários tiveram de trabalhar na água e na lama até que canais de drenagem fossem construídos. O trabalho continuou lento, mas nunca parou. Em 1900, a estrada de ferro estava quase terminada, restando um trecho de menos de 300 quilômetros. A última linha ficava na Ásia Central, no lago Baikal, a maior extensão de água doce do mundo. O lago tem 600 quilômetros de comprimento e 100 de largura. A profundidade chega a quase 2 quilômetros, fazendo dele o lago mais profundo da Terra. Colinas e montanhas cercam as margens sul e leste como os dentes de um tubarão. A topografia foi um pesadelo para a construção.
A maior parte dos 9.000 quilômetros atravessava grandes planícies, florestas ou pântanos, mas este trecho apresentou desafios a cada quilômetro. Aqui, os operários precisariam abrir um caminho largo o bastante para os trilhos e escavar uma cadeia de montanhas. O custo seria de 15 milhões de dólares, 6 vezes o de um trecho comum. A decisão do governo foi unânime. Deveria haver um modo mais fácil. O comitê decidiu evitar a rota pelas montanhas e construir uma balsa para levar o trem nas águas do Lago Baikal, uma ideia copiada dos americanos. This is not an unusual thing to do. It was used a lot in the United States in the early days, even until the 1970s, to get trains across Lake Michigan to avoid the congestion of Chicago. But at Lake Baikal, what they did was propose a ferry to take the train across because they would be quicker than to build the line all the way around the south end of the lake. A balsa que cruzaria o lago foi batizada de Baikal. Foi projetada e construída na Inglaterra. Tinha 90 metros de comprimento por 17 de largura, 2 hélices, casco reforçado por um revestimento de madeira e uma hélice na proa para quebrar o gelo. Quando finalizada, a embarcação era capaz de romper gelo com 1,20 m de espessura. Era uma das maiores balsas do mundo, capaz de transportar 120 passageiros, 28 vagões e 12 locomotivas a uma velocidade de 13 nós. A embarcação levava 3 conjuntos de trilhos para que o trem pudesse entrar e sair da balsa. Era um dos itens de destaque da estrada de ferro transiberiana. Uma outra balsa quebra-gelo chamada Angara foi construída para abrir caminho para a Baikal, que foi terminada em 12 meses. Mas a única forma de levar a balsa até o Lago Baikal seria desmontá-la, enviá-la por navio e remontá-la em seu novo porto, Litsvianka. O transporte da balsa por via terrestre foi mais difícil do que a construção. A chegada atrasou em 2 anos, quando o trem que a levaria precisou esperar a construção de uma ponte. Em função do atraso, peças foram perdidas em trânsito. Além disso, algumas peças eram grandes demais para o trem e precisaram ser reconstruídas, agravando o atraso. The reason for that is that they couldn't have any one of these boilers any bigger than would fit on a railroad car to carry it down the track and get it to Irkutsk and finally get it to the place where the boat was being assembled. 3 anos se passaram até que a balsa fosse finalmente montada e colocada em operação. Mas a perda de tempo foi um problema pequeno em comparação com o que aconteceria depois. Perhaps one of the biggest surprises in all of Siberia was Lake Baikal. Even the Russians underestimated winter in Siberia, winter on Lake Baikal. The lake seemed to have a life of its own. It had its own weather, it had its own moods, it had its own hazards and its own beauties. Storms could come up almost instantly. Storms large enough to throw this immense car ferry, this iron boat, big enough to sail any ocean in the world, far enough off course and stop it in its wake. Após 1 ano no lago, a balsa mostrou ser inútil. Foi uma perda total. Na primavera, verão e outono, tempestades e nevoeiros retinham a embarcação no porto. No inverno, ela não conseguia passar pelo gelo. Os técnicos que haviam estimado a espessura do gelo cometeram um erro. No auge do inverno, a espessura atingia 3 metros e não 1,20 m. Os tripulantes tentavam quebrar o gelo manualmente, mas era inútil. This whole huge bloody ship slides up on top of the ice, fails to break through, slides back. I mean, it just flat doesn't work. And so passengers and cargoes and stuff are piling up at either side of the lake. You just physically can't get across. It's just, you know, a bloody, ill-conceived mess. Your whole railroad from Moscow to Vladivostok ceases to be able to run. O Lago Baikal teve a palavra final. As balsas foram abandonadas em 1 ano. Uma vitória do poder da Sibéria sobre os homens e as máquinas. O comitê foi obrigado a construir 260 quilômetros de trilhos através das montanhas e colinas que cercam o lago.
Foi o trecho mais difícil construído e exigiu 38 túneis escavados em montanhas de granito. O único alívio era que, finalmente, a Transiberiana estava quase concluída. Estamos apresentando. Voltamos a apresentar. Vladivostok fica no extremo leste da Rússia, a 9.500 quilômetros de Moscou. É a base da Frota do Pacífico, embora os navios de guerra, após a Guerra Fria, fiquem mais ancorados do que no mar. Na época da União Soviética, era uma cidade restrita. Ninguém podia entrar ou sair sem a permissão do governo. Mas esses dias acabaram. O expresso transiberiano chega a Vladivostok 8 dias depois de partir da capital. Chega à estação que o jovem príncipe Nicolau inaugurou em 1891 com muita festa e pompa. Uma década após o início da construção, a Transiberiana estava mais uma vez cercada de expectativas. A ferrovia estava prestes a ser finalizada. Mas antes, eles deviam construir um trecho de 260 quilômetros em torno do lago Baikal. Esse trecho superava quaisquer desafios encontrados pelos construtores da estrada de ferro transcontinental. Além da topografia mais difícil, os russos também não tinham os equipamentos usados pelos americanos. A construção do trecho mais difícil da Transiberiana dependeria de força bruta, determinação e ferramentas manuais. As equipes contariam apenas com isso para a construção de 38 túneis atravessando as montanhas da Sibéria Central. Elsewhere in the world, at the beginning of the 20th century, tunneling was considered high technology. There were pneumatic drills, there were high explosives, there were tunneling machines invented in Europe and the United States that often made fairly short work of solid rock. Russia built these tunnels the hard way, the old-fashioned way, with hand drills, with sweaty men with hammers working inside cramped, rocky tombs, making holes in the rock into which the blasters would tamp their powder, insert the dynamite sticks, and light the fuses and run as fast as they could. This was tunneling 1850 style. The trouble was, this was the early 20th century. Apesar das dificuldades, a ferrovia chegava perto da conclusão. A estimativa para o término da obra era para a primavera de 1904, 14 anos após o início. Em São Petersburgo, o czar Nicolau II aguardava a conclusão, com a expectativa de um novo pai. Faltando poucos quilômetros, ele preparou uma celebração, anunciando ao mundo que a ferrovia finalmente chegara à Ásia. Ele também afirmou que a ferrovia era um instrumento do Império e que marcava uma nova era do poderio militar russo no Extremo Oriente. Era melhor o czar não ter dito nada. Suas declarações desmedidas e a falta de tato provocaram um enorme desastre. Em 8 de fevereiro de 1904, o Japão atacou a costa do Pacífico para destruir a estrada de ferro transiberiana e romper a ligação de São Petersburgo com o Oriente. O ataque ocorreu no inverno, quando o trem estava mais vulnerável. Mas, para o horror dos russos e do czar, a Transiberiana não era apenas vulnerável ao longo dos 9.500 quilômetros, era também uma armadilha mortal. Os trilhos se rompiam, incapazes de suportar o peso dos vagões carregados de armas e soldados. Well, there's a great line about the Trans-Siberian that kind of got coined fairly early, and that is a first-rate, third-rate railroad. And the third-rate part meant just everything was cheap. They would begin to do the grading instead of a sturdy basis. You know, it'd be a pile of dirt. Then cheap green wood for the ties, pretty cheap and soft iron for the rails. And you get a railroad for a while, and then come derailments, come washouts. I mean, there was a derailment every few weeks.
A política de construir rápido e barato foi desastre diante da guerra. They built it, first of all, single-tracked to save money, with the result that during the war they couldn't send troops to China at the same time that they were bringing wounded troops out of China. The lines were constantly clogged. Within 10 years of the initial construction, they began reconstructing the entire railroad. A guerra terminou ano depois com a derrota do Czar e da Estrada de Ferro. A Transiberiana foi considerada uma das culpadas pela derrota. Teve início árduo trabalho de reconstrução. Finalmente, em 1916, a ferrovia foi terminada. A Rússia tinha sua estrada de ferro transcontinental, mas não houve comemoração. Well, I suppose in one way you could call building this railroad like the 30 Years' War. It's a great dream. It obviously has lots of aspects of empire. But in the end, it becomes this connection between a nation whose geography is so vast that by the time they finally get to the end, a decade later, everyone is just exhausted. A ferrovia e a guerra esvaziaram o Tesouro Nacional. Não havia capital para financiar programas sociais, gerando uma crise na Rússia. O governo também não pôde modernizar o exército. No início da Primeira Guerra Mundial, a Rússia estava mal equipada e sofreu enormes perdas. As dificuldades no front e os problemas internos provocaram a crise que levou à Revolução Russa. A promessa de que a ferrovia traria paz e prosperidade, usada para justificar a enorme obra, não foi cumprida. There was almost a utopian vision behind this railroad, that it would solve all of the problems of Russia, that it would bring Russia into the center of world trade, and none of it came to pass. Nicolau II, que inaugurou a construção da ferrovia, viu São Petersburgo pela última vez através de uma janela do trem. Em meio à escuridão, o trem que fora a esperança da família Romanov levou Nicolau para morrer na Sibéria. Nos anos seguintes, a Transiberiana tornou-se uma poderosa estrada de ferro com o dinheiro investido em sua modernização. Durante a Guerra Civil Russa, os comunistas usaram a Transiberiana para consolidar o poder em todo o país. Na Segunda Guerra Mundial, ela levou soldados aos campos de batalha, ajudando a virar a guerra contra Hitler. Nos anos 50, o poderio industrial da União Soviética transformou a ferrovia em uma obra de arte de última geração. No final da década, a Transiberiana recebeu trilhos de aço, novos dormentes, novas pontes e uma segunda linha. O resultado é uma das melhores e mais duráveis estradas de ferro do mundo. This was in every way a handmade, hard-won, difficult project that took a toll in time and money and blood. A ferrovia que o czar queria e quase não pôde pagar cumpriu sua promessa século depois do início da construção. É uma relíquia de um tempo passado, em que a força humana, mais do que qualquer outra coisa, triunfou ao construir a mais longa estrada de ferro do mundo em um terreno totalmente hostil.